Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o CAMAT 2014, transtornos ansiosos nas populações especiais e comorbidades clínicas. E antes de começar o vídeo, eu peço humildemente que curta esse vídeo e também siga a página para nos ajudar. Começando então com as mulheres. Na fase perinatal, os dados são conflitantes. Alguns correlacionam consequência infantil em toque e TAG após o parto, outros não. No TEPT pode ocorrer após complicações gestacionais ou de parto. Em meta-análise de 2007, não mostrou relação entre TAG e consequências infantis, mas causou anemia, depressão e uso de substâncias. Já outros estudos citaram problemas comportamentais e ansiosos. Psicoterapia. Houve diversos estudos com psicoterapia empírica, mas com baixo nível de evidência. O grande problema é a falta de instrumentos estruturados. Dessa forma, ao fazer meta-análise, eles não conseguem fazer uma amostra homogênea. Em um estudo de coorte, mostrou o benefício de TCC em fobia de injeção somente. São poucos estudos para se comentar. Na farmacoterapia, pensar muito na relação mãe e bebê. Então, verificar teratogenicidade durante a gestação e risco na lactação. Foi analisado também a categoria de risco da FDA, mas estava bem ultrapassada. Em relação aos antidepressivos, houve baixa evidência de malformação congênita. Novos estudos estão afastando relação entre paroxetina e cardiopatia, bupropiona TDAH, abortos e hipertensão pulmonar. Mas teve uma correlação com síndrome de má adaptação respiratória no bebê. Já na lactação é preferível o uso de sertralina e paroxetina, diferentemente aí para a fluoxetina. No caso dos benzodiazepínicos, meta-análise não mostrou malformações, mas há casos de fendapalatina em casos controle. Não há estudos de longo prazo, então tomar cuidado no seu uso. Durante a lactação há pouca passagem transmamária e só se deve se precaver se o bebê for um metabolizador rápido. Isso é, ele tem bastante efeito colateral. Nos antipsicóticos não houve alterações significativas, veio associado aí a uma alteração do peso ao nascer, risco de parto prematuro, complicações, principalmente por síndrome metabólica na mãe. O FDA fez um alerta quanto às contrações musculares em terceiro trimestre em infantes, mas nada muito grave, e sem alterações com lactação. Criança e adolescente. A prevalência entre 13 a 18 anos é uma das maiores, com cerca de 31,9%. E também o transtorno que inicia mais cedo. A fobia chega a 10 a 35%, sendo a injeção e animal os mais prevalentes. O toque é 0,25% em crianças e 1 a 2% em adolescentes, chegando aí a um número próximo aos adultos. É mais comum sintomas somáticos, insônia, ideias suicidas e desatenção. Então não confundam nem com TDAH ou depressão. No diagnóstico, deve-se readaptar a linguagem de acordo com a idade. Você não vai falar do mesmo jeito com uma criança de 5 e um adolescente de 17 anos. Compreender respostas como choro, birra, silêncio, principalmente em adolescentes, e o apego. Usar diversos informantes, então sempre pegar relatório dos pais, da escola e da psicologia. E em certos diagnósticos há um certo cuidado aí com os critérios. No transtorno de separação há um desconforto, preocupação com perda, relutância em sair, ficar sozinho, dormir por medo de separação. Há também pesadelos e sintomas físicos. Tem que ser por mais de 4 semanas e em menor de 18 anos de idade. No mutismo seletivo há uma falha consistente na fala em somente um ambiente, principalmente na escola. E a fobia há um critério de especificador, que é o barulho, e também pessoas com fantasias. No transtorno de ansiedade social, há um problema em qualquer interação, não apenas com adultos. No TEPT, há uma intrusão, ou seja, brincadeiras repetitivas relacionadas ao trauma, sonhos assustadores, reencenação específica do trauma em jogos, e também o subtipo específico para crianças de até 6 anos. Já no TAG, os critérios foram menos rigorosos do que em relação aos adultos. Psicoterapia. Programas educacionais, tanto os focados quanto os universais, principalmente em escola, produziram resultados pequenos, mas efetivos. No TEPT, o estudo com psicoterapia imediata a acidente de carro, no estudo, não se mostrou efetiva. Se considera um tratamento psicoterápico após alguns dias ou meses. Na TCC, houve uma meta-análise com 24 trials, mostrando eficácia em 70% dos pacientes, um número bem alto. Bom em formato individual, grupo, face a face ou baseado na internet, então tanto faz o tipo. E um detalhe, a terapia Coping Cat houve mesma eficácia que a farmacoterapia. Outras terapias também foram eficazes, mas com terapia familiar foram melhores.
e os resultados são de longo prazo, chegando até 2 a 7 anos depois. A farmacoterapia deve ser sempre a segunda linha, devido a efeitos colaterais, indicado somente para casos resistentes à psicoterapia e com muita disfuncionalidade. E a regra geral é: comece devagar e vá devagar. Que é uma tabela com todos os diagnósticos dos transtornos ansiosos e também incluindo o TEPT e o TOC. Então vou resumir somente com os dados principais. Então, de nível 1 de evidência, só apareceu fluoxetina e clomipramina no TOC e a fluoxetina no de transtorno de ansiedade social. Lembrando que no transtorno de pânico não houve nenhum antidepressivo, mas também tiveram medicamentos com eficácia negativa. O alprazolam no transtorno de ansiedade social, o clonazepam no de separação, o alprazolam no TAG e na recusa de ir para a escola, e o uso de sertralina e sertralina adjuntiva no TEPT. Na terapia combinada, em estudo controlado randomizado de 2008, foi melhor que monoterapia em TAG e em transtorno de ansiedade social. De alternativa, houve pouca influência de atividade física. Sobre segurança, a gente tem que tomar muito cuidado porque houve aumento de suicídio, efeitos colaterais como insônia, sono, agitação, tremor e ansiedade. E também a gente deve considerar o peso do paciente na hora da escolha da dosagem. Idosos. A prevalência de 13,6%. Tende a diminuir com o tempo, mas é também pouco diagnosticado, com somente 34%, e é muito mascarado por outras comorbidades. 60% a 70% não procura saúde mental, e isso impacta em sono, cognição, mobilidade e função física. Comorbidade chega a 80%, principalmente com diagnóstico de diabetes mellitus, doença cardiovascular, demência e doenças de trato gastrointestinal. Incontinência urinária, hipoacusia, pneumopatia causam também mais sintomas ansiosos. Diagnóstico. É mais difícil de notar ansiedade excessiva e evitação nesses pacientes. Eles tendem a esquecer e atribuir a doenças clínicas. Por exemplo, palpitação, achando que é um problema cardíaco, falta de ar, achando também que é uma pneumopatia, dentre outros. É importante checar atividades dos pacientes como aposentadoria ou trabalhando, visita de parentes, centro do idoso e exercícios, pois acaba influenciando muito nesses pacientes. Uma dica é que a preocupação geral ela é maior que a ansiedade, então fica mais no campo psicológico do que realmente em sintomas adrenérgicos. E é muito importante a gente checar se esse sintoma é da doença clínica, é um efeito colateral ou se é realmente ansiedade. A gente não pode comer bola. De psicoterapia, entra aí a TCC, a terapia cognitiva, relaxamento e terapia de suporte. A eficácia foi semelhante à farmacoterapia, porém menos efetiva em idoso do que em adulto. Quer dizer, ela funciona igual, só que é mais funcionante ainda no adulto. Em meta-análise, a TCC foi superior à lista de espera e alguns estudos controlados randomizados foi eficaz para TAG e transtorno de pânico. A atividade física nesses casos foi eficaz. Farmacoterapia. A maioria dos estudos são focados no TAG e transtorno de pânico. O estudo mais robusto foi um estudo controlado randomizado de 293 pessoas somente e que verificou eficácia para pregabalina. Tem eficácia comprovada para sertralina, venlafaxina, duloxetina e citalopram. Alguns estudos mistos para escitalopram e mirtazapina. E um número importante e grave é que 45 a 60% dos pacientes usam benzodiazepínicos. Isso há risco de queda, hipotensão postural e desatenção. Segurança. Foram mais suscetíveis a efeitos colaterais e interações medicamentosas, principalmente pela mudança corporal e mudança da farmacodinâmica dos medicamentos. Houve um risco aumentado de fratura. 50% dos antidepressivos têm alterações de clearance conforme a idade. Então muda mesmo a absorção, nível sérico, pico, meia-vida, metabolismo, etc. 30% dos casos usam mais de 5 medicamentos e 80% usam um medicamento, levantando ainda mais a importância de a gente ver essas interações. E por fim, as comorbidades. Há uma prevalência de 60 a 80% dos transtornos ansiosos. Causa uma piora de sintomas, menor resposta ao tratamento, risco de suicídio e disfuncionalidade. Dentre eles, a artrite, dor lombar e enxaqueca aumentam em 4 vezes o risco de transtorno de pânico e de estresse pós-traumático. Considerar tratamento, então, que seja bom para ambos, evitando aí a polifarmácia. Em relação ao tratamento, a gente pode falar sobre a depressão, que ocorre em 20 a 36%.
E inversamente, na depressão, 60% dos casos têm sintomas ansiosos. É sugerido o inibidor seletivo, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, quetiapina, aripiprazol e risperidona adjuvante. No bipolar ocorre cerca de 14% e inversamente 60 a 75% do bipolar tem sintomas ansiosos. E essa combinação, além de aumentar outros diagnósticos ansiosos, causa maior uso de substâncias psicoativas. É recomendado então nesses casos o uso de antipsicóticos ativos. A risperidona não foi superior ao placebo e tem pequenos trials com aripiprazol, olanzapina e lamotrigina. E evidência também com valproato e gabapentina. Em relação ao TDAH, 47% para transtornos ansiosos e inversamente 4 vezes mais risco de chance de TDAH. Tomar cuidado aí com a relação, porque TDAH pode ter sintomas ansiosos. E aí a gente tem que diferenciar se é um TDAH com sintomas ansiosos ou um TDAH com transtorno ansioso. Caso seja a segunda opção, verificar qual está pior para a gente conseguir direcionar o tratamento. Até porque começar uma substância anfetamínica pode piorar os sintomas ansiosos. Também tem um pequeno open trial com atomoxetina. E é isso, pessoal, esse é o CAMAT 2014. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Tem um outro vídeo também sobre o CAMAT de transtornos ansiosos, em que eu explico os 5 principais, mais o TOC e o TEPT. Também tem o nosso Instagram, que é @psique.aula. Acesse aí, por favor. E bons estudos!